Existe diferença entre a moda de rua de Londres e do Brasil? Eu recebi essa pergunta de uma seguidora e cliente muito querida e achei interessante a forma como ela colocou. A princípio, eu até pensei em tirar Brasil e colocar São Paulo, né? Então, comparar duas metrópoles, Londres e São Paulo. Mas, exatamente da forma como ela colocou, vocês vão ver que no final, conforme eu for explicando, vai fazer muito sentido. Eu sou Thaís Rolim, consultora de imagem e pesquisadora de tendências de moda e vivo aqui em Londres há 10 anos. Olha, eu acredito muito que esse conteúdo vai ajudar tanto você que também é brasileira e vive aqui em Londres ou em qualquer outra parte do Reino Unido, quanto você que vem a passeio. E sim, nós temos diferenças e eu vejo duas principais. A primeira delas é a mais evidente. Londres, ela tem uma diversidade cultural e uma diversidade de estilo muito grande. Então, você tem uma liberdade de expressão também, uma liberdade de se vestir como você quiser. Aqui, dificilmente, e vamos falar nisso, assim, pegando especificamente o centro de Londres, tá? Que é onde estão mais os turistas e ao mesmo tempo o pessoal que trabalha nos escritórios e tudo mais. Óbvio que a gente tem outras regiões da cidade que também tem uma concentração de escritórios muito grandes, mas eu vou falar da minha experiência própria porque eu trabalhei no centro de Londres por vários anos. Então, assim, as pessoas realmente elas estão tão ocupadas correndo e pensando nelas, né, no que elas têm que fazer, que elas realmente não estão olhando para os outros e julgando, como muitas vezes acontece no Brasil. Então isso deixa as pessoas ainda mais à vontade para se vestirem como elas quiserem. E eu pude observar isso e foi o que mais me chamou a atenção em 2010, quando eu vim a primeira vez a passeio. Porque eu fiquei 1 mês e meio, então eu tive tempo, né, com calma, para observar as pessoas, o jeito delas de ser, os lugares que frequentam, enfim. E foi uma experiência muito interessante. Só que essa liberdade, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, ela te dá uma falsa sensação de que é fácil se vestir aqui em Londres. Então, para os turistas, talvez não vá fazer tanta diferença, porque eles passam poucos dias, né? Não tem uma percepção mais apurada. Mas, para quem vive aqui, logo vai perceber que essa liberdade não é tão liberta assim. Mas o que eu quero dizer é que tem muitas características que mudam o nosso estilo, que fazem com que ele mude, muito diferentes entre Brasil e Inglaterra, né? Então, a primeira delas, o clima. A segunda, a forma como a gente se transporta pela cidade. Aqui a gente usa muito transporte público e também caminhamos muito. Mesmo quem tem carro, caminha e usa muito transporte público, sobretudo em Londres, tá? Depois, o que a gente tem? Ambiente de trabalho, locais que você frequenta, pessoas com quem você convive. Tudo isso faz com que o seu estilo mude. Eu sempre digo que quando a gente muda de país, o nosso estilo também muda. É muito natural que seja assim. Então essa soma de fatores, em maior ou menor grau, ela atinge todo mundo, homens e mulheres. Eu não atendo os homens, né? Vou falar propriamente das mulheres aqui, mas eu vejo que todo mundo é afetado, principalmente logo no início quando a gente chega. Pensando em mim e nas minhas experiências pessoais, eu vi que foi assim, não foi tão fácil logo no início. E falando um pouco também da minha experiência de trabalho, nos meus primeiros 5 anos aqui, eu trabalhei no varejo de moda, nas lojas. Trabalhei em 4 empresas diferentes, com estilos de marcas diferentes. E o meu último emprego, eu fui vitrinista do Marks Spencer e foi muito importante para mim, porque ali eu percebi um código de vestir, vamos dizer assim, um código de vestir britânico. Um mapa que facilita a sua vida aqui, sabe? Facilita o vestir. E nisso a gente já puxa o segundo ponto muito importante de diferença com o Brasil. Por quê? No Brasil, a gente não é acostumado a usar tanto casaco quanto aqui. O clima é o oposto, né? Óbvio que tem variações, né? Do sul do país, do norte do país, do nordeste, do meio ali, né, do país. Mas, de modo geral, a gente usa, sim, muito menos casaco. Isso dá liberdade à indústria brasileira de criação, no sentido, principalmente das peças de cima, dos tops, né? Então eu vejo que a gente tem muito mais recortes, assimetrias, volume nas mangas, transpasse, assim, detalhes diversos, né? E isso só é possível porque a gente não precisa o tempo todo de uma terceira peça por cima. Do contrário, seria muito difícil de usar todo esse repertório, essa diversidade de modelagem.
E essa é, para mim, a principal diferença no aprender a vestir-se aqui na Inglaterra. Porque, como a gente precisa muito dos casacos na maior parte do tempo, a peça de baixo ela precisa ter uma modelagem básica, né? Então, a gente usa muito camiseta, seja manga curta ou longa, camisa, suéter, moletom, tudo que seja mais fácil de colocar um casaco por cima, né? Seja grosso ou não. Por quê? Dependendo da modelagem que tá por baixo, vai ser até desconfortável, né? Não só do ponto de vista que não vai casar no estilo a peça, mas vai ser mesmo bem desconfortável. Então, no que a gente varia aqui, esse mapa, né, do vestir, nos tecidos, na estampa, na cor, no comprimento da manga, no tipo da gola, né? É isso que faz a diferença pra gente aqui. E é muito importante que o nosso guarda-roupas aqui tenha a maior parte da parte de cima, né? Que seja, assim, 70% dessas peças mais básicas, porque a gente vai usar o ano inteiro. O nosso verão aqui, ele não costuma ser quente como o do Brasil. Eu brinco que a gente tem aqui 2 semanas de verão brasileiro. Aí sim é bem quente. Mas, de modo geral, não é tanto quanto o Brasil. E por ser um espaço pequeno de tempo, essas modelagens diferentes a gente começa a perceber nas lojas no final da primavera, até o final do verão. Então, não é interessante que a gente tenha muito disso no guarda-roupas, porque a gente não vai usar na maior parte do ano. E é aí que eu percebo que mora a maior dificuldade de toda brasileira quando chega aqui. Porque, naturalmente, a gente vai trazer quase tudo que a gente tinha no Brasil, né? É muito comum que seja assim. E aí a gente traz as blusinhas, que são de tecidos de verão, tecidos leves e modelagens diversas. E aí a gente começa a comprar roupas aqui, porque a gente precisa por causa do inverno, né? Então, casaco, calça e calçados, sobretudo. Só que aí você vai começar a mesclar as blusinhas com as calças, com as saias, os casacos, e parece que nada combina, nada dá certo, você começa a ficar restrita e não entende por quê. É muito comum que a gente não perceba o porquê logo de cara, tá? Eu vejo que essa é a maior dificuldade. Eu vi isso muito nas minhas clientes, muito nas minhas clientes, e também vejo o alívio delas quando elas percebem como é que vira essa chave, quando elas aprendem a fazer boas compras de forma que aquilo seja funcional no dia a dia delas, que ajude elas, né? Que não faça perder tempo e passe raiva, porque a gente passa muita raiva quando tem hora pra sair de casa e não sabe o que vestir. A gente realmente entra em pânico muitas vezes. Aqui na tela você tá vendo um look criado com algumas das peças que fazem parte desse mapa do vestir, desse código do vestir. E para que fique um pouco mais claro para você, eu vou colocar aqui na descrição alguns links de peças muito similares a essas, tá bem? Para que você tenha um pouco mais de ideia se você está vindo a passeio, para que fique mais claro, mais fácil montar a sua mala de forma otimizada. E se você vive aqui, você já vai saber então quais são as lojas que você tem que procurar para encontrar essas peças. Mas mesmo assim, pode ser que você perceba que precisa de ajuda personalizada para montar a sua mala de viagem, para montar os looks de acordo com os lugares que você vai frequentar. Ou se você vive aqui, também pode ser que você precise de ajuda para organizar teu guarda-roupas para o dia a dia, para entender como fazer melhores compras, entender o que te favorece e como montar esses looks. Então eu também vou deixar aqui abaixo um link para que você entre em contato. E a gente pode conversar sobre a consultoria de imagem e, entendendo o seu caso, eu vou te indicar os melhores serviços para você. E tem um outro ponto também que eu acho super importante salientar, que é o seguinte: embora esse conteúdo esteja sendo direcionado propriamente aqui para Londres, para o Reino Unido de modo geral, claro que ele vai fazer sentido para qualquer outro país onde faça frio na maior parte do ano. Então, sirva-se desse conteúdo. Deixa o seu like aqui, ativa as notificações, se inscreva no nosso canal e, claro, envie esse vídeo para aquela amiga que está de viagem marcada ou que mora fora do país e você sabe que esse conteúdo vai ser útil para ela. E, mais uma coisa, me siga também lá no Instagram, @arrainhapediu. A gente se vê no próximo vídeo aqui. Até lá!